Imagina conhecer alguém que ficou noites em claro escrevendo uma história, imaginando cenários e personagens, reviravoltas e crises, gastando horas desenhando para gerar um mangá que poucas pessoas leram. Aí você pergunta para essa pessoa, por que você fez tudo isso? E a resposta é, porque é da hora. Criar algo do zero dá trabalho, existe o medo de errar. Às vezes, a página em branco parece um monstro. E se a ajuda para quebrar esses bloqueios criativos na vida real estivesse escondido nos bastidores de um mangá feito por um brasileiro? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Hoje é Cultura Zen e nós vamos falar sobre um mangá que ensina como fazer um mangá. E esse mangá se chama Como Fazer Mangá, do Raoni Marx, lançado pela editora JBC. Em um mundo em que com poucas linhas você pode gerar imagens se utilizando de uma inteligência artificial, esse mangá mostra pra gente que criar personagens, imaginar as histórias e desenhar tudo isso é muito da hora. Nessa história nós aprendemos que criar um mangá não é só desenhar olhos grandes ou copiar um traço japonês. O mangá é muito mais do que um estilo, é uma linguagem viva, cheia de movimento, ritmo e emoção. Como fazer mangá não é um manual técnico e chato, com vários princípios que você não consegue entender muito bem. É, na verdade, uma história de comédia sobre três amigos querendo criar seus próprios quadrinhos. Na história, nós acompanhamos três personagens divididos perfeitamente em suas funções. Primeiro conhecemos Maru. Ele é um iniciante que não sabe nada, assim, mas ele tem muita força de vontade, ele quer começar, assim. Sabe aquele tipo de personagem Naruto que, mano, é o cara que ninguém dá valor, mas eu tenho vontade, então vamos lá. O visual desse personagem é claramente inspirado no personagem de Slam Dunk, um mangá de basquete chamado Sakuragi Hanamichi. Nossa, é difícil o nome. Chamado Sakuragi Hanamichi. O cabelo avermelhado, raspadinho, a camiseta 10 entrega na hora em quem o Raoni Marx se inspirou. Depois dele nós conhecemos o misterioso Gori, que é o cara do roteiro. É o cara que foca na estrutura, no rumo da história. E ao final surge a enérgica Emi, a especialista na arte, focada no visual e na estética. O seu objetivo é ser a melhor desenhista do mundo. Enquanto eles tentam vencer o desafio de criar uma história em quadrinhos, nós, os leitores, encaramos os bastidores de como eles estão criando. Desde o medo em uma folha em branco, a frustração quando o desenho não sai do jeito que a gente estava imaginando, os ritmos que os quadros devem ter, a necessidade de fazer o leitor sentir a que o tempo está passando, a velocidade do tempo a cada página. Antes de falar dos personagens, eu quero falar sobre uma coisa que é essencial para a nossa vida e para o criar. Eu quero ler dois versículos com vocês. O primeiro está em Gênesis 1:27. A gente vai para Gênesis, porque lá está a base de tudo, galera. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus, ele é criador. A primeira característica que nós encontramos de Deus é ele criar. Então isso faz parte de quem ele é. E se ele criou a gente em imagem e semelhança dele, então faz parte da gente também criar. Mas vamos seguir que tem mais coisa legal aqui, ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus nos deu como responsabilidade, sabe essa habilidade de criar histórias, desenhar, arte, tecnologia, tudo isso faz parte desse cultivar. É como se Deus tivesse dado uma plantinha, uma semente pra gente que tá aqui dentro. E a gente tem que regar, a gente tem que cultivar para que ela se desenvolva e se torne uma bela árvore, que gere frutos, que mexe com as pessoas. Por isso, os personagens ali que a gente encontra no mangá, e muitas vezes amigos ou você, tem esse desejo intenso de fazer o quê? Um mangá ou de fazer uma história. Por quê? Isso faz parte de quem nós somos. Tem uma cena que me fez pensar bastante sobre o processo de criar. Porque pode ser que você, às vezes, sofra com um bloqueio criativo. Eu passo por isso, né? Eu tenho medo, às vezes, de começar projetos, por medo de falhar, ou por me preocupar demais com a opinião dos outros. Mas eu queria ler uma cena pra gente comentar um pouco sobre isso. É uma cena, cara, que ele tá tendo que decidir, o Maru, que história ele vai fazer. Aí, o Maru do futuro, que você vai ter que ler pra você descobrir como que isso acontece, diz o seguinte pra ele: é fácil, escolha a que você gostar mais. Isso não me ajuda em nada, eu gosto de todas. Daí ele fala aqui, ó. Às vezes a gente escolhe uma ideia porque o assunto tá na moda, ou para impressionar os outros. Mas fazer mangá é trabalhoso demais para ficar pensando no que os outros querem. Às vezes a gente fica tanto tempo travando aquilo que a gente gosta de fazer, ou que a gente pode não ser tão bom, mas aquilo mexe com o nosso coração e faz a gente se sentir bem fazendo aquilo. A gente não dá continuidade a esse talento porque a gente se preocupa com o que as outras pessoas pensam ou o que elas vão pensar. A gente tem que lembrar que Deus colocou em nós essa característica de criar.
E se a gente não cria, a gente não está vivendo a imagem de Cristo Jesus na nossa vida. Para ajudar também, tem um texto bíblico que diz o seguinte, é Paulo falando ali, depois de ter dado uma bronca no amigo dele, ele diz o seguinte, acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Cara, é difícil a gente lidar com essa necessidade da aprovação dos outros, principalmente quando a gente está falando sobre arte e criação. Mas Deus botou em você e em mim uma coisa, que é essa vontade de criar. Vamos parar de se preocupar com os outros e olhar para aquilo que Deus tem nos falado e nos orientado. Agora eu vou ser muito honesto. Eu lido com uma necessidade de ter a sua aprovação, então já mete o dedo no like, curte esse vídeo, se inscreve e compartilha com alguém que precisa conhecer um pouco sobre esse mangá. Raoni Marx, que é o autor do mangá, ele entrega uma aula de narrativa. O uso de humor e da comédia para ensinar conceitos às vezes até difíceis da criação de mangá é fantástico. É uma obra que ensina de forma muito leve, descontraída os pontos básicos e os mais importantes na hora de criar o próprio mangá. Para você que quer criar o próprio mangá ou para alguém que apenas quer entender um pouco melhor essa forma japonesa de contar histórias. Eu que fiz esse roteiro, dessa vez a equipe não teve nenhum envolvimento, eu confesso que eu fui um pouco ditador, eu dei 5 Zs, porque esse assunto é importante para mim e para você e foi feito e desenhado e escrito de forma maravilhosa. Indicações para você. Eu queria indicar, inclusive, séries de mangá do próprio Raoni Marx, que são 2 mangás que chama Bem da Hora. É um compilado de várias histórias pequenas que ele escreveu ali, você já percebe como ele lida muito bem com o humor e ele tem um traço também super divertido. O outro também é um quadrinho, saiu pela JBC também, que a gente já falou aqui sobre esse quadrinho, que é o Coffee, que fala sobre processos de café, amizade, família, legado. Vou botar o card aqui em cima. Não é aqui, o Bruno falou. Isso aqui. E o outro para fechar, Brava Terra e a Gema de Anhangá, um livro do nosso querido amigo Danilo Lima, que inclusive ele que lidera os roteiristas aqui do canal dos YouTubers. Se você gosta do que a gente tem construído aqui, você vai gostar ainda mais do livro dele. E aí, curtiu o vídeo? Você tem focado mais na estética, no visual da sua vida ou no roteiro dela? Comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal aí para apoiar a gente. Compartilha com um amigo aí que você sabe que ama desenhar ou que gosta de ler quadrinhos, assim. A gente se vê no próximo Cultura Z.